E aí, você pesquisou as vantagens do consórcio, viu que o produto atende às suas necessidades e agora está cogitando entrar num dos grupos da Porto Seguro? Então você veio no lugar certo. No vídeo de hoje eu quero fazer um review completo dessa administradora, falando todas as suas vantagens e desvantagens. Eu quero analisar contigo, principalmente esses pontos: as taxas, a burocracia, se a empresa é segura e confiável, qual tipo de cliente vai se beneficiar do produto, suas formas de contemplação e quais são todos os seus pontos fortes e fracos. Tudo aquilo que você precisa considerar antes de bater o martelo e fechar negócio. Por isso, assista tudo até o final, porque eu separei vários pontos importantes que podem te ajudar a fazer uma boa diferença aí na hora da escolha. Bom, mas antes de eu começar esse vídeo aqui, eu gostaria de agradecer todo mundo que me deu uma força bacana nos outros episódios dessa série. Vocês explodiram o botão do like, muita gente comentou agradecendo e pedindo para eu analisar outras empresas. Então, pode ficar tranquilo que ainda terá análise de todas as principais administradoras de consórcio do país. Por isso, já deixa seu like aqui embaixo para mim e aproveita aí para comentar qual empresa eu devo trazer para um próximo episódio dessa série aqui, legal? Eu vou ler todos os comentários e as empresas que mais aparecerem aqui eu vou estar trazendo para o canal, fechado? E claro, se você ainda não é inscrito no canal, já convido a se inscrever clicando no botão aqui embaixo e obviamente já ativa o sininho para não perder nenhum aviso novo e nenhum vídeo por aqui. Para a gente começar aqui, eu preciso relembrar as regras do jogo, para facilitar para você comparar as empresas. A nossa análise em todos os vídeos são divididas em 4 pilares. Primeiro, vou dar uma visão geral sobre a administradora, falando um pouco da empresa, da sua história, dizendo se ela é confiável ou não. Depois, segundo, eu vou falar um pouco de como funciona o produto, ou seja, quais são as suas principais características, lances, formas de contemplação, taxas e tudo mais. Terceiro, aí partiremos para pós-contemplação, porque não adianta nada a empresa ter ótimos grupos e dificultar na hora da liberação do crédito, Por fim, eu vou dar uma visão geral sobre a administradora, falar se eu recomendo ou não essa empresa. Como em todos os vídeos dessa série aqui, eu sigo esses mesmos pilares que facilita para você os seus comparativos, assistir um vídeo e outro e aí analisar se vale a pena investir ou não. Vamos lá então? Visão geral: a Porto Seguro foi fundada em 27 de agosto de 1945. No começo era só seguro e resseguros. Somente em 76 a empresa adentrou no ramo de consórcio, se concentrando inicialmente apenas no segmento de automóveis. Desde então, a administradora tem experimentado aí um crescimento constante, expandindo gradualmente a sua gama de produtos. Atualmente é reconhecida aí pelos seus grupos de consórcios imobiliários principalmente, mas também opera nos outros segmentos como automóveis e veículos pesados e motocicletas, placas solares, bicicletas e uma variedade de outros bens. Por isso, quando se trata em confiança e solidez financeira, não há motivo de preocupação aqui. A Porto Seguro é uma das maiores administradoras de consórcio do país e o seu investimento está completamente seguro com eles. Outro ponto positivo é que, devido ao seu tamanho, a empresa oferece uma ampla diversidade de grupos. Alguns em fase inicial, outros em andamento e alguns outros em etapas finais que a gente chama de terminais. Por isso, é muito bom que você está considerando participar dos grupos, por essa diversidade, assegura que sempre haverá um grupo alinhado com as suas expectativas e necessidades, legal? No entanto, uma possível desvantagem é que, devido à vasta variedade de opções, um novato no mundo de consórcio pode sentir um tanto perdido na hora de escolher qual grupo ingressar. Isso é especialmente verdade na Porto Seguro, onde não há uma padronização dos grupos. Alguns grupos contam com taxas mais elevadas, outras mais baixas, alguns podem oferecer lance embutido, enquanto outros não. Existe assim uma variedade de grupos e não tem uma regra geral na Porto Seguro. Por isso, é recomendável buscar a orientação de um especialista em consórcio para realizar essa análise por você e escolher o grupo que de fato vai atender e se adequa ao seu perfil. Inclusive, todos os anos a Porto Seguro faz uma promoção muito especial em seus grupos de consórcio, onde apenas em algumas semanas eles liberam condições exclusivas para os seus participantes. São taxas mais baixas, mais benefícios de lance, mais contemplações mensais. E como forma de ajudar você que quer fazer o melhor negócio possível e usar o consórcio para realizar o seu sonho, inclusive todos os anos a Porto Seguro faz uma promoção muito especial em seus grupos de consórcio
consórcio, onde apenas em algumas semanas eles liberam condições exclusivas para os participantes, taxas mais baixas, parcelas reduzidas até a contemplação, mais lances, mais contemplações mensais. E como forma de ajudar você, né, que quer fazer o melhor negócio possível, usar o consórcio para realizar o seu sonho, eu estou disponibilizando toda a minha equipe aqui do Compra Planejada para te orientar na escolha do grupo certo, legal? Tocando no primeiro link aqui da descrição, você vai encontrar um vídeo nosso, né, onde vai ter uma apresentação especial que eu preparei para você, contando em detalhes todas essas condições exclusivas da Porto Seguro que ela liberou, especialmente nesse mês. Assistindo até o final, você vai ter chance de ser assessorado por mim ou por toda a minha equipe aqui durante todas as fases do seu investimento, desde a escolha e identificação do grupo certo até o momento da sua contemplação. Por isso, se você ficou interessado, toca no link da descrição, assiste o vídeo de apresentação que eu preparei para você. Lá eu explico tudo em detalhes, legal? Agora, retomando aí a nossa análise. Em relação à segurança e variedade de grupos, a Porto Seguro ganha um ponto positivo e sai na frente de muitas empresas. Agora, falando um pouco sobre o produto em si, né? A Porto Seguro é amplamente conhecida pela flexibilidade no momento de adquirir a cota. Embora eles analisem aí o seu score antes de você ingressar no grupo, esse não é um único critério para participação. Caso, né, o seu score esteja abaixo, eles solicitarão comprovantes de renda, como extrato bancário, olerite ou até mesmo a declaração de imposto de renda. Portanto, você pode entrar em um grupo sem preocupações excessivas, né, precisando apenas de alguns documentos básicos. O processo burocrático na Porto Seguro é bastante simples, né, e tranquilo, porém vale lembrar que após a contemplação, quando você for utilizar a carta de crédito, será submetido a uma análise de crédito um pouco mais criteriosa. Mas no caso da Porto, essa análise é um pouco mais simplificada do que em outras administradoras. Entretanto, né, essa simplicidade tem um aspecto positivo e negativo. O lado positivo é que qualquer pessoa pode participar sem grandes obstáculos. O lado negativo é que é necessário estar atento à saúde financeira do grupo de consórcio. Isso reforça ainda mais a importância de buscar a orientação de um especialista antes de entrar em algum grupo. Agora falando, um dos maiores benefícios do consórcio da Porto Seguro é a parcela reduzida. Esse é um dos carros-chefes da empresa, né? A Porto é uma das poucas administradoras que permitem aí o pagamento da parcela, né, reduzida por um determinado prazo ou até a contemplação. Isso independente de quanto tempo você vai levar para ser contemplado. Então existem redutores na Porto Seguro, né, de 25%, 30%, depende do grupo. Então você vai pagando as parcelas reduzidas até o momento da sua contemplação. Só abrindo um parênteses aqui, caso você não saiba, né, a parcela reduzida é um benefício que algumas administradoras de consórcio dão aos seus consorciados, onde você pode investir menos no começo do seu consórcio e um pouco mais após um determinado período. Como, por exemplo, se a sua parcela original fosse de R$600, você pagaria de repente R$400, aí um redutor até a contemplação, sendo que a diferença, né, pendente seria recalculada nas parcelas subsequentes após a contemplação. Para facilitar, pense que você escolhe pagar menos no início e depois você paga um pouco mais na hora que é contemplado. Claro que existem estratégias, né, para ingressar em um plano com parcelas reduzidas e manter essa condição mesmo após a contemplação. Se você tiver interesse em descobrir como fazer isso, assiste o vídeo da apresentação da promoção da Porto e entre em contato conosco pelo WhatsApp. Lá eu explico detalhadamente, né, como tudo isso funciona, e o importante aqui é ressaltar: a Porto Seguro não padroniza seus grupos. Isso significa que nem todos os grupos contam com o benefício da parcela reduzida. Em alguns momentos existem até parcela reduzida pela metade da parcela até a contemplação. Então você precisa estar esperto para entrar num grupo mais indicado para você. Porém, se você conseguir ingressar em um grupo que ofereça essa vantagem, ele será indicado para dois principais tipos de clientes. Primeiro, para aqueles que desejam investir no consórcio visando revender a carta de crédito contemplada ou de repente adquirir aí um patrimônio imobiliário, já que pagar metade da parcela e até a contemplação é excelente, pois isso vai aumentar significativamente aí o seu lucro. Legal? Outro perfil de cliente que se beneficia são aqueles que possuem compromissos financeiros atuais. Por exemplo, se você deseja adquirir um imóvel próprio, mas vive atualmente de aluguel, é possível que você não consiga arcar com o aluguel e a parcela do consórcio completa simultaneamente.
Porém, né, quando você entra num grupo com parcela reduzida ou até um grupo que você pode pagar metade da sua parcela até a contemplação, isso ajuda muito porque você consegue ter um compromisso mensal menor. Dessa maneira, né, o aumento da parcela após contemplação será compensado pelo valor que você vai deixar de pagar no seu aluguel ou de repente no seu financiamento mensalmente. Portanto, na minha opinião, a vantagem da parcela reduzida até a contemplação é um baita de um diferencial da Porto e um ponto positivo que você deve considerar. Agora, abordando um pouco sobre os prazos da Porto, né? No caso de consórcios imobiliários, os prazos máximos chegam a 200 meses. Embora seja um prazo bastante bom, cumprido, ele não está entre os maiores do mercado. Isso acontece porque a Porto tem grupos de consórcio menores que os comuns. Essa é a característica que, na minha opinião, é excelente, né? Para alternativa para aqueles que de repente desejam participar do consórcio, querem ter chances mais altas de serem contemplados via sorteio, uma vez que a concorrência é menor e é possível usar esse plano para realizar um investimento de médio a longo prazo e economizar aí o máximo possível ao adquirir o seu imóvel. Agora, uma desvantagem é que se você possui um percentual considerável para dar de lance e precisa da contemplação em 1 ou 2 meses, o ideal seria optar por um grupo um pouco maior com mais participantes. Por outro lado, né, no caso dos consórcios de automóveis, os grupos podem chegar até 80 meses. Isso representa um prazo mediano, porém esses grupos também são um pouco menores que a média de mercado. Passando agora para as formas de contemplação oferecidas pela empresa. A Porto trabalha basicamente com todas as principais e mais conhecidas modalidades. Sorteio mensal, né, como ocorre em qualquer outra administradora de consórcio, lance livre, que também é comum, lance fixo de 40% para consórcios de imóveis, sendo que você pode utilizar até 30% do valor da sua carta de crédito para cobrir o seu lance, que seria o lance embutido, né? Então significa que a Porto também oferece esse lance embutido em alguns grupos, com uma porcentagem considerável que contribui para aumentar suas chances de ser contemplado. Agora, falando sobre os reajustes, a Porto Seguro, né, trabalha com o IPCA, Índice Nacional do Preço ao Consumidor Amplo, para consórcio de automóveis, um índice bem bacana, né, que permite que você tenha certa previsibilidade de quanto vai pagar lá na frente no seu consórcio, diferente do que acontece, por exemplo, em alguns grupos que são reajustados pela tabela FIPE, de repente, onde pode acontecer aí, né, que a sua parcela subir muito de uma hora para outra. Então, assim, nos grupos da Porto você pode ficar despreocupado quanto a isso. Agora, para os consórcios de imóveis é utilizado o INCC, Índice Nacional do Custo da Construção Civil. Outro índice muito interessante, né, com pouca variação e que, vale lembrar aí, não dá nenhum susto em ninguém lá na frente. Outra coisa, a correção é feita, né, anualmente na data de aniversário do grupo de consórcio que você está. Por isso, vale a pena ficar muito esperto para aproveitar 100% da sua carta de crédito. Partindo agora para pós-contemplação. Se você está pensando em comprar um carro usado ou uma moto usada, a Porto será uma excelente opção para você. Isso porque, né, a empresa aceita veículos com até 8 anos de uso. Um prazo bem maior do que a maioria das empresas do mercado, principalmente quando falamos de motocicletas, onde muitas administradoras aceitam apenas motos novas ou até 3 anos de uso. Na parte de imóveis, a administradora tem um pós-contemplação bem comum. Você pode comprar, reformar, construir, sendo que a construção, nesse caso, é feita por etapas. Particularmente, eu acho isso um ponto bem positivo, né? Você consegue ir liberando o seu crédito conforme a obra vai ficando pronta, o que facilita bastante no final de tudo. Por outro lado, você também pode usar o consórcio imobiliário para quitar um financiamento, saindo de uma taxa de juros mais alta para uma taxa de administração de consórcio, que no final do dia é bem mais baixa. Também pode utilizar o seu FGTS como lance para acelerar sua contemplação. Sem contar que a Porto oferece vários outros grupos de produtos menos conhecidos da Porto, como painel solares, bicicletas, o que pode ser uma alternativa interessante para você. Por isso, eu deixaria outro ponto positivo aqui. Por fim, falando aí sobre pós-venda da empresa, eu acredito que seja uma das melhores do mercado. A empresa é bem ágil, em pouco tempo você tem seu crédito liberado, pode comprar o seu bem e tudo, acontece de forma bem ágil e transparente, sem contar que o pessoal é bem flexível em vários aspectos, o que pode te ajudar bastante nisso. Então vamos lá, qual seria a minha visão geral da Porto Seguro? Na minha visão, é uma administradora super segura, uma das maiores do Brasil, sendo uma empresa listada até na Bolsa de Valores, com um lastro financeiro assim gigantesco,
né? O produto deles é muito diversificado, com grupos diversos, com características diferentes. As taxas vão variar muito, né, de grupo para grupo, porém elas são aí medianas, né, e estão dentro do normal do mercado. Não são as mais baratas nem as mais caras. O prazo do grupo é bom, com grandes chances de contemplação via sorteio no lance fixo, porque são grupos menores, o que torna esse consórcio ideal para quem deseja usar esse produto para adquirir um bem, seja um imóvel, seja uma motocicleta ou um carro, e quer fazer isso economizando o máximo possível, mas sem demorar muito para contemplar. O perfil de participante aqui, né, que mais vai usufruir dos grupos é o de aquisição, com a necessidade do bem aí a médio prazo, sem muitos recursos para dar de lance. Não é um consórcio muito indicado para uma contemplação a curtíssimo prazo, né? Contemplar em 1 ou 2 meses, pois os grupos, né, não são tão grandes, o que diminui aí a arrecadação do grupo. Como investimento, ele pode ser uma opção interessante, pois conta com o benefício da parcela reduzida até o momento da contemplação, porém, né, como o prazo máximo não é tão alto, acaba que existem opções melhores no mercado. Por isso, a minha recomendação após toda essa análise aqui é que o consórcio Porto é um dos melhores do Brasil, principalmente para a aquisição de bens. O seu custo-benefício, né, é um dos melhores, se não o melhor do mercado. E caso seja aí o seu objetivo, né, ele vai te ajudar demais. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a Porto está com uma super promoção nos grupos dela, só válida para esse mês aqui, algo super inédito que acontece apenas uma vez por ano. Por isso, caso você queira aí a nossa ajuda completamente de graça para te indicar o melhor grupo deles conforme as suas necessidades, é só clicar no primeiro link da descrição aqui embaixo. E é isso aí, galera. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, tamo junto.